Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado e moro em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje são 24 de novembro de 2025. Meu muito obrigado. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, que dá o seu like, seu dislike e faz seus comentários. Meu muito obrigado. Obrigado aos 861 inscritos no meu canal. Obrigado também às 112 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Estou muito feliz. E a proposta continua nós ultrapassarmos 1.000 inscritos até o final do ano. Então, muito obrigado. Bom, eu deixo aqui meu e-mail, meu telefone. Caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Ai, ai. Como Bolsonaro afundou a própria trajetória política. Talvez seja esse um dos meus títulos. Eu ainda não decidi. Estou na escolha. Hoje vamos tratar de um tema que muitos evitam, mas que precisa ser dito com clareza, com objetividade, sem cerimônia e sem a intenção de agredir, né, a quem quer que seja. A carreira política de Jair Bolsonaro, uma carreira que, sinceramente, jamais deveria ter começado. Não se trata apenas de divergências, como eu falei, ideológicas, mas de responsabilidade histórica e de fatos que marcaram profundamente o Brasil. O fim político de Jair Bolsonaro tem apenas um responsável, ele mesmo. Sua trajetória, marcada desde o início por indisciplina militar, radicalismo, encontrou na crise nacional um terreno fértil para crescer. Mas cresceu distorcida, sem projeto, sem preparo e sem compromisso com o país. Isso foi Bolsonaro de 2018. A ascensão política do caos, né? A ascensão em meio ao caos. Bolsonaro ascendeu não por mérito político próprio, mas pela pela combinação explosiva de revolta popular, Lava Jato, desgaste do sistema e desorientação nacional, como nós nos encontramos até hoje. Ele se apresentou como uma solução, mas nunca teve um plano real. Venceu pela indignação e governou aprofundando essa indignação ou essa raiva, essa ira. A pandemia, né, o capítulo mais sombrio da vida de Bolsonaro. A pandemia revelou sem filtros quem Bolsonaro sempre foi. Desprezou a ciência, zombou da gravidade da Covid-19, incentivou medicamentos sem eficácia e atacou a vacinação, destruindo um patrimônio nacional, o Brasil era dono da maior país que tinha maior proteção vacinal e hoje se encontra em situação difícil. Agradeça a estupidez, a ignorância de Jair Bolsonaro. Na audiência de custódia, a antítese do destino. Em 23 de novembro de 2025, como todos sabemos, Bolsonaro apareceu na audiência de custódia alegando que tentou romper a tornozeleira por causa de paranoia causada por remédios. Cadê o Bolsonaro forte? A Bolsonaro daqueles 3 Is, que eu não vou repetir, mas todo mundo sabe, um troféu, né, que ele entregava aos seus aliados. Culpou a médica, né? Sempre arrumou um embole escapatório. Culpou a médica pelo medicamento. Não é culpa dele. Ele distorceu a tornozeleira, destruiu a tornozeleira eletrônica e disse que a culpa foi da médica. Tribunal de Contas constata que gastamos muito e não entregamos nada. O Tribunal de Contas da União aponta para um dos maiores problemas do Brasil. Gastamos bilhões em políticas sociais, mas entregamos muito pouco. Resultados frágeis. Falhas de gestão, programas sem coordenação, cadastro único desatualizado, erros na Previdência Social, falhas no Mais Médicos. É o retrato de um Estado que desperdiça recursos e perde eficiência.
Tudo por ganância dos políticos, que só pensam neles. Os programas sociais não são para atender ao pobre, o pé de meia, o Bolsa Família é o resto. Mas são bilhões de reais que vão para os cofres de políticos incompetentes, políticos desonestos. Pelo menos uma notícia que o povo brasileiro faz ela ser boa. Acordo Mercosul-União Europeia em avanço. De acordo anunciado por Lula, né, é previsto para assinatura em breve esse acordo Mercosul à União Europeia. Há muitos anos em negociação. Como vocês sabem, o Mercosul é uma associação, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, fazia parte a Bolívia e a Venezuela, mas eles foram retirados por falta, porque tem uma cláusula na convenção do Mercosul que só pode participar países que têm uma democracia. Como na Venezuela não tem, a Venezuela encontra-se afastada, embora que o PT lute para colocar a Venezuela no Mercosul. Mas não vai colocar não, porque a cláusula do Mercosul só faz parte do Mercosul países que têm democracia. Esse acordo, aparentemente, que o brasileiro médio, o brasileiro não está nem aí se preocupando com a União Europeia, com o Mercosul, se preocupado é ganhar o seu dia a dia, né? Assim, vender o almoço para comprar a janta, como diz esse ditado. Mas esse acordo ele é essencial para o Brasil e para a América do Sul, né? E principalmente para os países associados ao Mercosul, né? Gente, é um mercado de 700 que envolve 722 milhões de pessoas, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, toda a Europa, né? E um PIB, né? Um investimento, transações comerciais que giram em torno de 22 trilhões de dólares. É muito dinheiro. É claro que isso não é um número exato, mas é uma dimensão, é um número estimativo, né, que nos proporciona grandes acordos, grandes comércios. Brasil com Portugal, Brasil com a França, Brasil. E nós vendemos nossos produtos industrializados e também comprarmos da União Europeia. Isso vai melhorar muito a qualidade de vida dos brasileiros. É também importante, né, o fortalecimento da América do Sul. Né? Ainda hoje está nos jornais, eu não vou abrir aqui um parêntese, que o presidente Lula quer conversar com Donald Trump sobre a questão de insegurança militar, né, jurídica que nós estamos vivendo na Venezuela. E como o próprio presidente Lula disse, eu acho que foi ontem em uma entrevista lá em Joanesburgo, onde ele participa de uma conferência do G20, que ele pretende conversar com Donald Trump, porque ele, como o Brasil, se preocupa com a América do Sul. Afinal de contas, né, nós somos americanos e nós temos uma fronteira muito grande com a Venezuela e com outros países. Então nós precisamos que os Estados Unidos, né, pare de ameaçar a Venezuela. Se ele quer perseguir traficantes de drogas e não sei, os americanos têm outro meio, mas não fazer o poderio militar, a agressão que ele quer fazer a Nicolás Maduro. Eu concordo que a Venezuela vive sobre uma ditadura, né? Nicolás Maduro é um ditador, é um sanguinário, é um assassino, é um criminoso, que deve o lugar de Nicolás Maduro na cadeia. Mas não quero que os Estados Unidos também entrem lá e imediatamente retirem. Não, quem tem que encontrar a solução para a Venezuela é o povo da Venezuela. Assim como o Brasil. Não adianta o Donald Trump, como ele fez, ameaçou lei Magnitsky contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, para que a gente devolvesse a liberdade a Bolsonaro. Espera aí, isso é interferência de um país no outro. Bolsonaro cometeu crimes, tem que ser julgado, condenado de acordo com as nossas leis. Nós não podemos agora querer aplicar a lei dos Estados Unidos no Brasil. Como diz aquele senador estúpido do Espírito Santo, esqueci o nome dele agora, que ele disse que o Alexandre de Moraes descumpriu a Constituição dos Estados Unidos. Aonde é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, um juiz de direito no Brasil, tem a ver com a Constituição norte-americana? Nada. Né? O nosso direito tem... bebeu, vamos dizer assim, buscou, estudou, pesquisou, quando a gente chama do direito comparado,
Nós fomos obter informações, costumes e uma adequação ao direito norte-americano, como ao direito francês, como ao direito alemão, como ao direito inglês. Mas não significa que a gente tem que aplicar a lei da Inglaterra no Brasil. As leis do Brasil têm que ser as leis do Brasil. Da mesma forma que a Venezuela é que tem que encontrar uma saída para a questão política ditatorial que ela vive. Não é o Donald Trump entrando na Venezuela, derrubando Maduro, que vai resolver o problema da Venezuela. Não vai, porque o povo da Venezuela é quem tem que decidir. Agora, outra coisa, não podemos acreditarmos que Donald Trump, o presidente norte-americano, está com a intenção de ter uma Venezuela democrática. Não, porque os Estados Unidos não tem isso, ele lida com ditaduras mundiais. Né? As ditadores do Oriente Médio são aliados dos Estados Unidos há anos. Por quê? Porque lá tem petróleo. Da mesma forma, por que Donald Trump quer a Venezuela? Por causa da maior reserva de petróleo do mundo que se encontra na Venezuela. Que infelizmente se encontra sob uma ditadura. A gente não sabe até quando. Então é interessante que esses acordos, né, como esse é o acordo do Mercosul, que é fundamental para o mundo, são fundamentais para o mundo. E esse acordo do Mercosul, Brasil com a União Europeia, vai trazer muito emprego para o Brasil, vai trazer desenvolvimento para o Brasil, vai trazer novas tecnologias, isso é fundamental. Então nós temos que aplaudir ao presidente Lula que concluiu, né? Porque esse acordo não foi o Lula que fez, porque ele vem, acho que desde 95 que esse acordo vem sendo discutido nas comunidades internacionais. Uma coisa interessante aqui, que eu tenho que Agência Nacional de Saúde e a Defesa dos Idosos. A posição do presidente da Agência Nacional de Saúde, Valdir Damos, que me entregou a carteira da OAB, que me diplomou, vamos dizer assim, claro que eu passei no concurso, ele tinha mais era que me entregar, mas foi ele que me tornou advogado. Então eu tenho pelo Valdir Damos um grande respeito por ter sido ele que me entregou a carteira de advogado. Eu me tornei advogado sobre as mãos do Valdir Damos, e que hoje é um petista doente, a gente sabe, histórico, no Rio de Janeiro, um advogado, e ele está na Agência Nacional de Saúde. E ele defende a proibição de cancelamento de planos de saúde de idosos, porque isso é uma das maiores aberrações, né? Os planos de saúde eles têm um preconceito com relação aos idosos. Eles acham que os idosos dão prejuízo, mas não. Eu gasto menos com médico do que essa criançada, essa juventude de hoje. Porque, eu acho que eu me cuido, me zelo pela minha vida. Mas não é, eu não tenho plano de saúde, que eu não tenho dinheiro para isso. Porque os planos de saúde são caríssimos, só para pessoas que realmente têm um poder aquisitivo elevado no Brasil. E mesmo assim, quando a pessoa fica idosa, unilateralmente as agências de plano de saúde cancelam. E o presidente da ANS, o Valdir Damos, quer criar uma lei, né, aprovar uma lei no Congresso Nacional proibindo, porque realmente é um absurdo, né? Não tem como isso acontecer, é uma falta de justiça. Então eu digo o seguinte, né? Mas essa ideia do Valdir Damos, do presidente da ANS, sobre a proibição de cancelamento de planos de saúde de idosos, e ele também prega um índice de inflação da medicina, né? Porque os planos de saúde geralmente aumentam muito acima da inflação. E ele também quer criar um índice para que... eu acho que isso não dá certo, mas tudo bem. Mas quanto à questão do cancelamento do cartão, ele precisa de votar no Senado essa lei, aí ele vai encontrar muita oposição, porque o lobby dos planos de saúde no Congresso Nacional é muito grande. Dos grandes empresários, porque o Congresso Nacional, Câmara e Senado, eles vivem hoje trabalhando para os ricos. Ele é 1%, os 513 deputados, eles são eleitos com a receita, com a compra, né, de 1% dos mais ricos. Né? Então, os deputados e senadores só aprovam leis quando beneficia 1% da população, que são os mais ricos. E 99% que somos nós pobres, eles estão pouco se lixando.
Então, muito lobby, muita pressão para que as leis no Congresso Nacional só beneficiem os ricos. Como sempre no Brasil, o Brasil é o país dos ricos, né? Os pobres pagam a conta para os ricos ficarem bem. Né? Você vê a questão do Banco Master, né? Que todo mundo sabia, eu ainda hoje estava lendo, né, que a Caixa Econômica em 2024 já não queria comprar os títulos do Banco Master. O próprio governo sabia que o Banco Master ia quebrar, o Banco de Brasília queria comprar. Olha lá, se o Banco de Brasília não quebra, porque se ele quebraria, não quebra porque é estatal, né? Mas é uma vergonha essa questão do Banco Master e que ninguém gritou, né? O Banco Central teve que tomar decisões imediatas porque naquele dia ele ia quebrar, né? E agiu certo o Banco Central, mas devia ter agido lá no Campos Neto. O Campos Neto é que devia ter sido feita a liquidação do Banco Master. Mas infelizmente. Então, voltando aqui, o lobby no Congresso Nacional é muito grande em relação, só beneficia os ricos. Então, quando é para os pobres, então, lamentavelmente, essa ideia dos planos de saúde, do Valdir Damos, doutor Valdir Damos, que me fez advogado, vamos dizer assim, que me entregou a carteira, eu tenho provas, porque eu tenho a foto dele comigo, ele não pode negar me entregando a carteira, né? Eu lamento que vai ser muito difícil, mas tomara que ele consiga. Ele é ligado, muito ligado ao PT e tomara que ele consiga, porque realmente os planos de saúde e os idosos merecem respeito, né? Como todos os brasileiros merecem respeito, mas também os idosos, que são muito abandonados no Brasil. Conclusão, né, gente? Ainda a trajetória política de Jair Bolsonaro termina como começou, em volta de conflito, irresponsabilidades e prejuízo ao país. É hora de aprender com esse capítulo e construir um futuro mais responsável, mais democrático e mais consciente. Ah, você tem raiva de Jair Bolsonaro? Não. Você está torcendo para Jair Bolsonaro porque Jair Bolsonaro está preso? Não. Eu lamento. Foi uma mancha que revolta a nossa história, que suja a nossa história. O governo Bolsonaro é uma mancha, é uma nódoa, é uma sujeira que ficou na nossa história. Competência para ser um grande presidente? Não, ele não teria, não tem. Tá? Ele foi, como eu falei no início, um presidente pelo oportunismo. Se projetou como outsider, um fora do mercado, fora da lei, com o discurso de menos Brasília, mais Brasil, e se tornou a arrogância, a prepotência, o ódio e a revolta que ele transmite. Ele fez o Brasil o retrato dele. Ele não se preocupou em honrar, em nenhum momento de sua vida, o grande cargo que ocupou. É lamentável. Como ser humano, eu espero que Deus o ilumine. E ele ainda tem como mudar, né? Porque tudo na vida pode se transformar. Sempre lembrando Paulo, o apóstolo, que era um perseguidor de cristãos, né? E tem lá aquela passagem do encontro, quando ouve Jesus, por que me persegue, Paulo, e ele cai do cavalo e ali se transforma no pai, vamos dizer assim, do cristianismo. Se não fosse Paulo, talvez o cristianismo, claro que os filósofos cristãos, né, também foram fundamentais, mas o cristianismo hoje seria diferente de Paulo. E Paulo era um perseguidor, era um torturador, e se transforma num homem que pregou a palavra de Jesus, que nos deixou grandes exemplos. Da mesma forma, Jair Bolsonaro não é diferente do apóstolo Paulo. Não sei se ele teria a mesma missão que Paulo tivera. Só que para ser presidente da República também tem que ter uma missão. Bolsonaro cumpriu a missão de ser presidente da República, pena que não deu importância. Tratou a presidência da República como uma causa pequena, uma causa menor, não respeitou a honra, não respeitou o cargo. Portanto, nada do que ele está passando é culpa de alguém, a culpa é só dele. O fracasso de Bolsonaro só tem um culpado,
Jair Messias Bolsonaro. Que essa imagem fique dessa tristeza, né, de essa passagem de Jair Bolsonaro. Como eu falo, é hora de aprender com esse capítulo e construir um futuro mais responsável, mais democrático e mais consciente. Obrigado por acompanhar até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, comente e faça. Dê o seu like ou o seu dislike. Muito obrigado, uma boa semana para todos e até quarta-feira, se Deus quiser.